Bom, então vamos agora para minha opinião, porque eu fiquei muito surpreso pela maneira que as coisas se desenrolaram nesse caso. Eu descobri assim de uma forma bastante inesperada. Eu me vi pego em um território assim desconhecido pela maneira como as coisas se desenrolaram aqui. Porque o desenrolar desse acidente é muito gritante. E eu pensei muito em como eu poderia fazer uma análise aqui para vocês. Então, eu fiz uma construção psicológica do que pode ter acontecido na mente da Chantal. Em algumas circunstâncias, as pessoas podem mudar para sistemas de sobrevivência, como medo, raiva, pânico. São estados que estão entrelaçados com a resposta do estresse, que muda o corpo para uma autoproteção. Então, essa mudança cerebral ocorre através da neuropercepção, a avaliação pré-consciente automática de segurança ou de ameaça em todas as situações. Então a neurocepção pode ocorrer de baixo para cima, por meio de gatilhos sensoriais no ambiente que operam de uma forma automática. E isso vai nos colocar em uma mentalidade de segurança versus perigo. E a neurocepção também pode ocorrer de cima para baixo, a partir de conceitos que aprendemos com outras pessoas. Por exemplo, se nos dizem repetidamente que pessoas verdes são perigosas, quando nos depararmos com uma, mudaremos para uma mentalidade autoprotecionista. Em outras palavras, nossos sistemas culturais e sociais podem estabelecer interpretações aprendidas sobre o mundo, não baseadas na nossa própria experiência, mas no que nos foi dito. Então, nesse ponto, eu penso que a Chantal pode ter ouvido ou visto muitas afirmações que pessoas que atropelam pessoas são presas para o resto da vida. Embora essa afirmação seja exagerada, é assustadora e causa um impacto. Mas não são apenas os traços psicológicos ou estados de espírito de cada indivíduo que levam à desumanização. As estruturas sociopolíticas também desempenham um papel, porque a desumanização se concentra em enxergar as pessoas como subhumanos, como objetos sem direito à liberdade, dignidade ou mesmo à própria vida. E a desumanização é apenas um lado da mesma moeda, porque muitas das crueldades que fazemos uns com os outros, as verdadeiras coisas selvagens e terríveis, são na verdade porque reconhecemos a humanidade de outra pessoa. Vemos outras pessoas como dignas de culpa, como moralmente responsáveis, como elas mesmas são cruéis por não nos darem o que merecemos e por receberem mais do que merecem. Então, nessa parte, a Chantal viu o acidente como culpa do próprio Gregory. Você que decidiu andar nessa avenida a essa hora da noite. A culpa é sua por meu carro ter lhe atingido. Eu estava bêbada, sob influência de substâncias, mas você que escolheu estar aqui e eu só estava indo para casa, eu não queria nada disso, eu não procurei isso. Então, pessoas como ela fazem isso porque não acreditam que estão tirando a vida de pessoas. Isso é o que pode ser chamado de violência instrumental, onde há algum fim que eles querem alcançar e as pessoas estão no caminho. Então, elas não pensam nas vítimas como pessoas. Nesse ponto, quando a Chantal atropelou o Gregory, ela pensou: você está na frente de toda a minha vida, da minha carreira, dos meus sonhos, dos meus planos, eu não posso permitir que você leve tudo isso embora. Você que está no meu caminho, então eu vou ter que tirá-lo. A dura verdade é que a crueldade nasce da desumanização, da humanização, da perda de controle e de um desejo de conseguir o que você deseja ou de manter o que você tem. E que no caso da Chantal era garantir a vida que ela tinha, que era estável e promissora. A neurociência social fez alguns estudos mostrando que as pessoas normalmente ativam uma rede neural de reconhecimento social para fotos e pensamentos de outras pessoas. Porém, o estudo também mostrou que partes dessa rede falham exclusivamente em se envolverem em alvos tradicionalmente desumanizados, como pessoas sem teto ou viciados em substâncias. E naquela noite, a Chantal não viu um ser humano. Ela viu um sem-teto que valia menos do que ela. A percepção desumanizada é um viés cognitivo caracterizado pela falta espontânea em pensar nos conteúdos mentais, pensamentos e sentimentos na mente de um alvo social. A percepção desumanizada pode estar relacionada ao alvo desumanizado que provoca nojo, em vez das emoções sociais, pelo menos parcialmente positivas e geralmente sentidas na presença de outras pessoas. Então a Chantal considerou tudo isso e seguiu em frente,
com a metade de um homem dentro do carro e as pernas para fora. E eu acho que um detalhe muito inacreditável aqui é que ela sofreu um acidente desse nível e dirigiu com o carro naquele estado e ninguém viu, ninguém estava passando na hora, ninguém estava na calçada, na rua em que ela entrou. A Chantal era uma estudante de enfermagem, uma profissão que foca em ajudar e cuidar de pessoas. Esse é um trabalho de alto padrão. Mas ela não apenas atropelou, deixou falecer, se livrou do corpo e escondeu as evidências. Ela se gabou do evento porque semanas se passaram e ainda assim ela achou que não havia feito nada demais. As suas ações, ou a falta imediata delas após o acidente, foram extremamente desumanas e particularmente em um dos graus mais repugnantes que eu já vi em toda a minha vida. Ela estava mais preocupada com seu bem-estar do que com os pedidos de ajuda e socorro dele. A Chantal não era um monstro antes desse incidente, mas como muitos outros, ela se transformou em um monstro quando as probabilidades não estavam ao seu favor. O Brandon mostrou mais humanidade para com ela do que ela para com seu pai. Ela não teve um segundo de empatia pelo Gregory desfalecendo e implorando por sua ajuda ao lado dela. Mas a Chantal chorou quando foi condenada. E com certeza ela deve passar muito tempo na prisão. Se ela tivesse feito a coisa certa, talvez ela nem seria presa, porque afinal foi um acidente. Ninguém teve culpa até ali. Mas naquele momento ela só soube ler um lado das circunstâncias. Bom, se eu não tive culpa, então ele teve. Algo terrível aconteceu. O que devo fazer? Eu sei, vou tornar isso exponencialmente pior. Nunca subestime até onde as pessoas irão apenas para evitar a responsabilidade e a consequência dos seus próprios atos. Mesmo que isso significa exercer medidas que nunca acharam que fariam. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dê o seu like. Passa esse vídeo pra frente. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta uma história bombástica de um rapaz chamado Jack Ruby que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto o serial killer está escondido em sua própria casa. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado se você quiser, tem pôster exclusivo e também uma série de marcadores incríveis que, um ao lado do outro, formam um mapa da cidade de Manhattan. E, olha, o plot twist já começa aqui na capa, vê se você encontra. Você tá vendo? Não é engano, tem mesmo aqui, é só na capa. Se você olhar, você encontra. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N. Psicanalista. Eu tenho um canal de corte, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, muita coisa bombástica que você só vai ouvir por lá, ok? A gente se vê no próximo caso. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!